dia! Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Comunidade Reformadoras. Hoje, uma aula muito especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu dar bom dia para vocês. Nádia, bom dia, querida. Maria da Paz, a Paizinha, bagunceirinha também está aqui. Vivi, bom dia. Que bom que você conseguiu chegar, Vivi. Devane, bom dia para você também. Suzana, um beijo para você, querida. Lilian, bom dia, minhas Catarinas. Cídia, bom dia também. Daiane, Jennifer, Isa, Érica, todo mundo tá aqui, meu Deus do céu. Camila, bom dia para vocês que estão com a gente desde cedo. Bom dia para você que decidiu começar o seu sábado pensando teologia, o que não é fácil, o que exige esforço. Então, parabéns para você por essa dedicação que você está tendo aqui nessa manhã. Deixa eu apresentar o meu convidado muito especial, meu professor de calvinismo escolástico, clássico e autor do meu livro de cabeceira, O Calvinismo Explicado. Quando é que vai sair o volume 2, hein, Torinho? Eu tô esperando, viu, querido? Olha, esse volume 2, eu acho que ele ainda demora uns 2 anos ainda para sair. Eu acho. Você tá Mas doido? porque, Não. O que tá te faltando? Você sabe que eu sou editora de texto, né? Você sabe que a minha profissão, por formação, é português vernáculo. Então, eu tenho autorização para editar texto. Você tá precisando de ajuda? Você pede, meu filho. Você pede porque eu tô aqui. Mas, na verdade, não. É porque a cada dia eu tô ficando mais perfeccionista, né? Então, eu vou até ver se começar a me analisar nesse sentido aí, se isso não está virando algum tipo de toque, alguma coisa assim. Ô, Torinho, deixa eu falar para você. Tudo que eu leio, tudo que eu escrevo, tudo que eu leio, eu coloco um defeito. Eu não consigo mais... Você sabe que o diabo usa o perfeccionismo para estagnar a gente. Você sabe disso. Porque o diabo faz assim, não tá bom o suficiente, então não faz. Ó, precisa melhorar, eu já recebi então não publica. Das pessoas já também. O pastor Marcos Paixão, que é a pessoa que me acompanha mais nessa área acadêmica, assim, em termos de conselho e tudo mais, ele falou que era para eu parar, né, com isso, né, que eu tinha que investir mesmo, escrever, botar a cara a tapa. E eu tô colocando muito defeito nas coisas que eu tô colocando. Antigamente eu escrevia um texto e dizia assim, nossa, estou satisfeito com o que fiz. Tá igual Deus, né? E viu Deus que era bom. Eu me orgulhava da minha criação. E agora não. Tudo que eu escrevo, eu acho milhões de defeitos, né? E tudo bem ter problema, e tudo bem ter defeito. O que não pode é você parar de produzir, porque se você não produz, a gente fica sem fonte. Porque não é todo mundo que escreve sobre o que você escreve. Então, assim, ó, já para te apresentar, quem é o Francisco Torinho, além de meu professor amado, o professor de quem eu não largo um pé de jeito nenhum? Pessoal, antes de tudo, eu só gostaria de dizer que, apesar da câmera estar aqui, eu vejo a Vivi aqui, ó, nessa direção, que é onde está o computador, ó. O computador está aqui, ó. Aí eu não estou olhando, pode parecer que eu não estou olhando para vocês, mas na verdade eu estou vendo vocês aqui, então eu não estou sendo mal educado, tá? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E eu acho muito estranho... Você consegue ver os comentários? Você consegue ver daí, não consegue? Os comentários do YouTube? Comentários aqui. Tem aí na tua lateral. As meninas estão mandando você participar da live que eu vou fazer. Vou fazer uma live segunda-feira de tarde com a editora Betânia sobre o perfeccionismo tóxico. Como que o perfeccionismo trava a pessoa. Entendeu? É pecado isso aí, viu, Torinho? Só queria te adiantar o assunto. Se apresenta para nós, Torinho. E meu nome como já está aí, Francisco Torinho. Eu sou o autor desse livro aqui. Já está assim, ele com capa dura. Esse livro aqui, ó, O Calvinismo Explicado. Isso aqui é uma edição. Eu fiz vários testes de como isso aqui ia ser impresso, então tem vários calvinismos explicados aqui, de todas as maneiras. Eu tenho ele grande, eu tenho um de bolso. Eu tenho um calvinismo explicado de bolso aqui. Para mim não, eu não uso ele, né?
Sou também um editor na editora Teófilos, sou o fundador da editora Teófilos, onde a gente traz trabalhos clássicos, né? Clássicos voltados também para o calvinismo mais confessional. Também sou mestrando em teologia pelo Seminário Batista Confessional do Brasil, em parceria com o Covenant Baptist Seminary, lá nos Estados Unidos. Deixa eu ver o que mais aqui. Sou militar, tenho uma formação também em educação física, que foi onde eu comecei minha área acadêmica. Também sou casado com a Ana Paula e acho que é isso aí. Sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqui ainda não estou, como eu cheguei agora recentemente no Macapá, está com poucos meses mesmo, 1 mês e meio, na verdade, ainda não chega nem 2 meses. Não encontrei ainda uma igreja para me fixar, né? Mas eu estava em São Luís, na Igreja Presbiteriana da Cidade Operária, que era a igreja que eu estava lá. Eu pedi para o meu pastor me indicar uma igreja aqui, ele disse que não conhecia ninguém, e parece que ninguém conhece ninguém aqui na Amapá, porque eu pedi para todo mundo me indicar alguém aqui. Eu não conheço ninguém aí. Parece que passou do Amazonas, pronto, é outro mundo. Na verdade, as meninas já te conhecem, porque no mês da Reforma Protestante, você veio para nós aqui na comunidade dar uma aula sobre o calvinismo e a Reforma Protestante. Você lembra, né? Em outubro foi. do ano passado. Vocês me perguntaram sobre infralapsarianismo, eu lembro dessa época aí. Foi. Bom, mas hoje o buraco é um pouco mais embaixo. Vou te explicar por que eu te chamei para fazer essa live aqui conosco. A gente teve essa demanda no grupo de entender se Deus é o autor e o criador do pecado. Aí eu dei uma aula para elas de quase 2 horas sobre o problema do mal, sob a perspectiva bíblica, né? O que é o mal sob a perspectiva bíblica. E pensei em te chamar justamente para explicar sob a perspectiva calvinista, doutrinariamente, o que é o mal sob a perspectiva calvinista e como que o calvinismo resolve o problema do mal, porque nós, enquanto calvinistas, somos acusados de colocar Deus como autor do pecado, né? Porque nós cremos que Deus decretou todas as coisas desde antes da fundação do mundo, inclusive a queda, né? Adão, ele era livre, mas a liberdade de Adão estava debaixo do governo e da soberania do decreto de Deus. E isso não faz com que Deus seja criador nem autor do pecado e do mal da mesma forma. Então, hoje eu queria que você desse uma aula para nós sobre isso, né? Como que nós devemos entender o mal, o pecado e Deus e seus decretos. Fui clara, será? Porque é tanto assunto num assunto só. Foi. Inclusive, eu acho que a aula 33 agora, que eu ministrei para vocês lá no grupo, foi sobre esse assunto. Que foi, inclusive, uma aula aberta, né? Sobre a questão do mal. Eu sou aluna do Torinho mesmo, viu? O Torinho tem um curso de calvinismo clássico, eu sou aluna dele mesmo, tá? Então, só pra vocês saberem do que ele está falando. Então, porque o problema do mal ele é um problema que demanda muito tempo para poder falar tudo, né? Se eu falar tudo, absolutamente tudo, realmente demandaria aí muito tempo. Mas, também como é um assunto que eu já estou familiarizado, eu não vou ter problema em ser sucinto, porque eu conheço também agora como me expressar melhor para falar sobre esse assunto. Quanto mais a gente fala, mais a gente vai lapidando, vai tendo palavras melhores para expressar o que a gente quer dizer. Antes de começar, eu estou aqui com o meu bonequinho. Eu sei que você gosta do meu cabeça de cuia. A Vivi vive falando do meu cabeça do meu bonequinho. Eu amo. E aí, assim, dentro do calvinismo, né, nós dividimos o mal em duas partes assim, principais.
que existe o mal de pena e existe o mal de culpa, tá? O mal de pena, ele é o juízo divino, o castigo divino. Então, se você tem, quando Adão peca, Deus, ele joga uma maldição sobre Adão. O que Deus faz? Diz que agora a terra será um lugar difícil de produzir. Vai nascer espinho. Também diz que a mulher vai sofrer dores. Né? Veja, a dor, a dificuldade, isso são coisas que não são pecado, mas são males. Que ninguém gosta de dor e ninguém gosta de pecado, né? Então é um mal de pena, chamado de pena por quê? Porque é de penalidade. É um mal de pena. Então, lá em Isaías 45:7, a Escritura vai dizer que eu crio o mal, né, e eu crio a paz. Então, João Calvino, quando ele vai explicar, ele vai até dizer, olha, esse mal aqui é o contrário de paz. Não é o contrário de bem, do bom. Não é o contrário do bom, no sentido da bondade moral, mas do bom no sentido de paz, de estar tranquilo. Ou seja, Deus, às vezes, cria, inclusive, guerras. Como, por exemplo, quando ele quando ele manda Israel, que Israel guerreie com outros povos. Inclusive, até mesmo para Israel tomar a terra prometida de volta, ele teve que guerrear com vários povos. Vou desligar esse negócio aqui, porque o indivíduo não para de mandar mensagem. Pronto. Ele teve que guerrear com vários povos. Então, o conceito de guerra santa na Escritura, ele existe. Principalmente o povo de Israel, que o povo de Israel eles não tinham uma literatura vasta, né? Para poder ter uma espécie de como a gente aqui que tem a Escritura, né? Eles estavam no começo ainda, então Deus estava se revelando a eles. Então Deus, ele era mais preceitual nesse sentido, ele era mais revelado nesse sentido, né? Tinha um profeta que de fato ouvia a voz de Deus e Deus falava para ele o que Deus queria naquele momento, que ele estava construindo a sua história. Deus mandou Israel até mesmo matar as crianças cananéias, crianças, mulheres, exterminar tudo. E aí que é onde o mal de pena, às vezes, ele pode se confundir um pouco com o mal de culpa. Mas antes de eu explicar essa parte da guerra em si, eu quero explicar o que é o mal de culpa. O mal de culpa é o pecado. O pecado é o mal de culpa. Veja, pena é a penalidade. A culpa é o que te torna culpado, né? Então, o pecado é o mal de culpa. Desse mal, Deus não é o autor. Deus é o autor apenas do mal de pena, que é do juízo. Né? Você vê o dilúvio, você vê as 10 pragas do Egito, né? Você vê Sodoma e Gomorra, e mais uma série de juízos que a Escritura... Esses aí são males de pena, mas são aqueles males que foram causados por tragédias naturais. Mas, por exemplo, nas 10 pragas do Egito, foi um anjo que saiu cortando todo mundo. Então, Deus mandou um servo dele sair matando as crianças. Os primogênitos, por exemplo. E no caso, por exemplo, do rei Acabe, né? Olha só que loucura, né? No caso do rei Acabe, em que Deus manda um espírito maligno colocar uma mentira na boca do profeta. E a Escritura diz que Deus colocou uma mentira na boca do profeta. Aí o profeta entrega uma profecia errada e acaba morrendo durante a guerra, né? E ele acaba morrendo por uma flecha atirada a esmo, né? Ou seja, para nós, até aquelas coisas que são totalmente aleatórias, elas estão totalmente debaixo
do governo divino, embora para nós seja realmente aleatório. Então, Deus, ele executa seus juízos muitas vezes através de males de culpa, através do pecado. É onde as duas coisas se encontram. Mas Deus não é o autor desse pecado que ele executa, que ele usa para executar os juízos. Porque Deus usa o pecado para punir o pecador. É isso que acontece. Por exemplo, digamos que um homem esteja cheio de conversinha no celular, né? Esteja ali com seu celular cheio de contatos, daqueles contatos, você sabe quais são, um homem casado. Então, a primeira coisa que vai acontecer ali com ele é que, para que ele mantenha esses contatos no celular, ele vai precisar criar também outras mentiras para encobrir aquela primeira mentira que ele já tem. Ele tem que criar um arcabouço de histórias para que ele cubra aquela primeira história. Então, se ele tem um contato e ele agora quer sair, ele vai ter que dizer que vai jogar bola com os amigos. Ele não vai dizer que vai sair com outra mulher. Então, ele já vai estar mentindo. Veja, ele já tem um pecado além daquele primeiro. Fora, e o primeiro é o contato. O primeiro é você dizer para um lugar onde vai. Aí você saca um dinheiro, você tem que dizer também agora outra coisa, dar outra utilidade para o dinheiro. O próprio ato em si, executado. Você chegar em casa e já ter que inventar uma outra história, entendeu? Por que demorou, por que isso, por que aquilo. E o medo de ser descoberto, que é uma outra coisa que vai afligir, que vai desgastar bastante. O medo de ser descoberto. O envolvimento com outras pessoas, que geralmente são cúmplices. Amigos e tudo mais. Veja, toda uma casa que está sendo construída em torno de uma pequena coisinha que começou ali com um contatinho no celular. Aí tem um bendito dia ali, que a mulher, ele deixa o celular, né? Ainda tem isso daí ainda, o cara vai colocar uma senha no celular, porque ele não vai deixar o celular lá, a mulher dele vendo o que é, né? Porque ele tá cheio de contato, né? O que já vai gerar o quê? Um desconforto entre ele e a mulher. Já é um outro problema, né? Que vai refletir na vida dos filhos. Aí, um certo dia, a mulher mexe no celular dele, consegue mexer no celular dele, encontra lá os contatos, descobre tudo. O que acontece? A casa caiu, né? Como diz aqui, a casa caiu. Aí você vai ter um divórcio e vai ter uma série de problemas advindo disso daí, com filhos e tudo mais, todo mundo se entrando mesmo num buraco sem fim, né? Então, veja, às vezes, esse resultado que aconteceu, ele não é só, veja, ele não é só as consequências líquidas e certas de todo aquele caminho que ele trilhou. Não é. Não é, porque seria muito simples, se não houvesse um justo juiz, que aquele homem fizesse tudo de errado, ou seja, ele tivesse todo o prazer do pecado, mas nunca fosse descoberto. Mas todo mundo ia ser bom demais. Se eu pudesse pecar o tanto que eu quiser. Pera. Então, deixa eu tentar entender o que você está falando. O que você está dizendo é as consequências do pecado não são naturais, são causadas. Elas são naturais e são causadas. Veja, o que eu quero dizer com isso. Você poderia pecar a vida inteira e não ter consequência nenhuma disso. E às vezes isso até acontece. Você vê pessoas que são tão más, e tem tudo na vida, parece que nada acontece com aquela pessoa.
Parece que as coisas para ela dão é mais certo. E, inclusive, a gente vê na Escritura Davi se lamentando sobre isso, né? Mas como é que a pessoa tão má, né? Se dá tão bem? Por que meus inimigos têm sorte? E eu não, eu que sirvo ao Senhor, né? Mas esse caso aí era outro caso, né? O caso de que Deus queria disciplinar mesmo Davi, né? Mas tem pessoas que não acontece nada com elas, é impressionante. Mas a maioria das pessoas acontece. E quando isso acontece, é juízo divino. É isso que eu estou dizendo. Deus pune a pessoa, traz um juízo sobre essa pessoa por causa de seus pecados, mas geralmente levantando mais pecados. Porque Deus vai fazendo com que essa pessoa se entre mais ainda na sua maldade. Mas aí a gente está falando de natureza. Porque se a minha natureza é totalmente caída e pecadora, quando Deus me move, a única coisa que eu posso fazer é pecar. Sim, sim. Então seria isso, né? É Deus gerando em mim mais pecados, porque ele me impulsiona, e como eu só sei pecar, eu peco mais. Não, é porque parte dessa punição também é Deus se afasta da pessoa. Deus se afasta da pessoa por conta dos seus pecados, por conta dos pecados dessa pessoa. A tendência dessa pessoa é se endurecer ainda mais. Ela é endurecendo o coração e entrando mais ainda em pecado. Essa atitude gera um juízo maior ainda de Deus. Deus vai endurecer. Enquanto a pessoa se endurece, aí Deus endurece mais ainda. A pessoa tenta bater de frente com Deus, igual o Faraó, né? Começa a querer bater de frente com Deus. Então, uma hora Deus se afasta, que é quando diz que Deus endurece o coração do Faraó. E ora, por conta do afastamento, Faraó acaba se endurecendo ainda mais. É a hora que a Bíblia diz que Faraó endureceu seu próprio coração. Então, Deus endurece o coração porque ele se afasta. E a pessoa endurece o próprio coração porque agora ela quer bater, por conta do afastamento, ela quer bater de frente com Deus, ela quer insistir naquela situação. Então, você teve um adultério. Aí, depois, isso gerou um divórcio. Veja, já é um último pecado que gerou consequências ruins para todo mundo. Essa sensação da coisa ter dado muito errado, desse sofrimento de todo mundo, isso é um juízo. Porque, na verdade, se você pensasse que todos esses pecados só iriam lhe atrair sofrimento, e você estivesse ciente do que iria sentir, você pensaria 2 vezes antes de se entrar numa empreitada dessa. Porque você vai pensar, pô, eu não vou entrar numa empreitada dessa daqui, eu não vou guardar esse contato, não vou passar por entrar, ter todo esse esforço para lá na frente só colher esse sofrimento. Ou seja, a pessoa, se ela temesse o juízo divino, ela não faria isso. Só que ela, na hora, ela nem pensa no juízo divino, porque ela está tão focada naquele prazer daquele momento, que ela não vê o juízo divino. No entanto, Deus está vendo, né? No entanto, Deus está vendo. Então, Deus usa, muitas vezes, o mal de culpa, que é o pecado, para punir o pecador obstinado. Que foi o que aconteceu nesse caso do adultério. Mas a Escritura é cheia desses casos, né? Cheia desses casos de pessoas que pecam e Deus usa de servos para executar o seu juízo. Exemplo, Saul, né? Saul pecou muito. Até que teve uma hora que Deus se zangou com ele, não quis mais nem falar com ele. Com ele não falava não, mas mandava um espírito da parte dele para atormentar Saul. Ou seja, Deus estava punindo Saul pela sua obstinação. Você vê esse caso, você tem o caso lá de Acabe, que eu acabei de citar, né, que Deus também manda um espírito maligno lá para poder colocar uma mentira na boca do profeta. Então, Deus, ele causa seus julgamentos usa, né, o mal de culpa, que é o pecado, ele usa o pecado para punir o pecador.
O que não acontece é Deus corromper alguém que já é bom. Bom em que sentido? Veja bem, eu não estou falando bom no sentido de merecedor. Não é essa bondade, a bondade que merece algo de Deus, não é essa. Mas é essa bondade que nós temos a partir de nós mesmos, né? Assim que eu digo, na nossa perspectiva, há pessoas boas. Há pessoas que você confia. Você tem coragem de deixar seu filho, que você tem coragem de deixar um dinheiro na mão dela. Você sabe que essa pessoa ela não vai lhe enganar, a não ser por uma grande surpresa, né? Então, existem, na nossa perspectiva humana, que existem pessoas melhores do que outras, e existem aquelas pessoas transformadas pela graça do evangelho, né? Que são pessoas que são confiáveis, né? E que são de bom convívio. Então, se pela graça de Deus você deseja fazer alguma coisa boa, Deus nunca vai corromper essa pessoa para que essa pessoa faça o mal, faça o pecado. É essa a questão. Deus nunca vai inclinar alguém que quer fazer o bem a fazer o mal. Mas Deus usa a inclinação natural do mal, da pessoa má, para tirar bens maiores daquilo. Por quê? Porque todas as pessoas, sejam boas, sejam más, isso se dá com os anjos também. Anjos bons e anjos maus, todos estão debaixo do governo divino, de forma que essas pessoas e esses seres racionais governados, eles obedecem estritamente à vontade de Deus. Tanto João, apóstolo João, que era o mais amado e foi o melhor de todos, né? Foi tão o melhor de todos que foi o único que não morreu martirizado. Deus o preservou até o final da vida, morreu velhinho. Né? Tanto o apóstolo João, que foi o melhor de todos, como Judas, que foi o pior de todos, todos eles obedeceram estritamente o governo divino, obedeceram às ordens de Deus debaixo do governo divino. Agora, Judas não obedeceu a Deus para agradar a Deus. Judas obedeceu a Deus para satisfazer a maldade do seu coração. Ele já era inclinado para o mal. Deus utilizou a maldade dele para executar seu plano. João obedeceu a Deus não para satisfazer as vontades do seu coração, mas para satisfazer a vontade de Deus. Né? Por isso, nós vemos não só Cristo, né, mas outros dizendo, e seja feito a tua vontade. Ou seja, quando você não faz as coisas para agradar a si próprio, mas para agradar a Deus, então você obedece a Deus, dando-lhe a honra merecida. Então, todos obedecem a Deus, todos. A questão é que uns obedecem para satisfazer a si mesmos. Outros obedecem para honrar a Deus. Como Satanás, no livro de Jó. O que acontece com ele? Há um concílio celestial ali, né? Aí a Escritura fala, olha, os anjos, os filhos de Deus são os anjos, se apresentaram para o Senhor. E Satanás estava no meio deles. Como assim Satanás estava lá no céu, no meio dos anjos, né? Satanás lá no meio dos anjos, né? O que ele estava fazendo ali? Conversa vai, conversa vem. Deus vai e diz assim, viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro e temente a Deus. Olha, Deus é quem provoca Satanás. Deus é quem incita Satanás contra Jó. Não é o contrário. Não é Jó que chega lá, rapaz, é o seguinte, Deus, eu quero fazer tal coisa hoje, né? E aí, qual é a ideia? Né? Não é isso, não. É Deus que provoca Satanás. Aí Satanás, mas ele só é assim, né? Porque tu sabe como é que é, né? Dá tudo para ele. Mas é bom assim, é bom demais, é fácil demais. Eu quero ver ele no perrengue. Aí isso aí vai ser ele se segura mesmo. Aí Deus, pois vai lá. Tu tira tudo dele. Mas olha, é o seguinte, tu não pode tocar nele, não. Aí Satanás, pô, eu vou lá. Então Satanás, ele desce
na terra e ele faz estritamente só aquilo que Deus deixou ele fazer. E veja, não foi só uma questão de deixar. Deus prescreve também o que ele vai fazer. Você pode tirar tudo dele, mas você não pode tocar nele. Depois, quando o pessoal vê que Jó era um caboclo brabo, duro, que diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, que ele continuou louvando a Deus mesmo sem nada. Na outra reunião, na próxima reunião, Satanás estava lá novamente. E aí ele diz: ô Satanás, viste meu servo Jó? E aí, como é que é? Não disse lá que ele ia cair e tal, né? Tá, mas isso aí é porque é o seguinte, é porque... Sabe como é que é, né? O cara tem saúde, né? Ele não vai blasfemar desse jeito aí, tem saúde, beleza, vai fazer o seguinte, você agora vai poder tocar no corpo dele. Aí você não pode matar, não. Matar você não vai, não. Você vai só tocar no corpo dele. Então, veja, Deus, ele preceitua. Deus poderia naquele momento, ele falar: rapaz, é o seguinte, eu estou dizendo que ele não vai cair, é porque ele não vai cair. Eu conheço, sei como é que é, e já sei o que ele vai passar. Eu já sei o que ele vai passar já, caso você faça tal coisa. Deus poderia ter falado isso para ele. Mas não, naquele momento, Deus usa Satanás para fortalecer mais a Jó. Que Jó era quem precisava daquilo. Não era Deus. Para Deus, ó, Deus está com a vida ganha, né? Como falo que Deus está com a vida ganha, pô. Deus não precisa mais de nada, não. Mas nós não estamos com a vida ganha, não. Nós precisamos passar, muitas vezes, por esses perrengues, né? E Jó, ele não estava sendo julgado. Tem isso, Jó não estava sendo julgado. Mas Jó estava passando pela disciplina, pelo deserto de Deus. Estava passando pelo deserto de Deus. Mas veja, Satanás, ele obedece estritamente às ordens de Deus, mas ele não obedece à ordem de Deus com o intuito de agradar a Deus. Não, ele era desafiar a Deus, na verdade, obedecendo às ordens dele. Ele queria ver se Jó cairia. Ele queria que Deus estivesse errado. E ele queria que Jó sofresse. Então, veja, essa motivação de Satanás é que faz com que ele seja pecaminoso. Assim também são os homens bons e os homens maus. E por que Deus, ele não é o pecador quando ele preceitua pecados muitas vezes? Ele ordena pecados muitas vezes. Justamente por causa disso. Porque aquele que é pecador, ele obedece essa ordem divina, não pensando assim: agora eu vou pecar para agradar a Deus. Não, não é isso. Ele não faz isso, ele não obedece ordem nenhuma para agradar a Deus. Ele sempre faz por causa da inclinação má do seu coração. Ou seja, em outras palavras, a malícia do pecado nunca vem de Deus. A ação muitas vezes vem, mas a malícia é a malícia que faz com que uma ação em si seja pecaminosa. É a malícia. Veja o caso de Abraão, mais uma vez. Outro caso. Análise de caso aqui. Deus pede Isaac em sacrifício. Sacrifício humano é permitido na Escritura? Não é. O sacrifício humano não é permitido na Escritura. Mas quando Deus ordena a Abraão, Abraão não tem dúvida do que ele vai fazer. Ele simplesmente pega o menino e vai. Depois que Deus viu que a fé de Abraão foi inabalável, Deus obedeceu independente de qualquer coisa, Deus foi lá e revelou a ele qual era a sua verdadeira vontade, né? Que era prová-lo. E deu a ele um substituto, não deixou que ele matasse o próprio filho. Mas isso porque Abraão confiou em Deus, mesmo naquilo que parecia ser loucura, mesmo naquilo que parecia ser contrário. Então, veja, se alguém recebe uma ordem de Deus, que não é o caso hoje, porque dificilmente Deus... Hoje em dia nós temos uma palavra revelada que não consegue fazer com que a gente tenha todo esse tipo de discernimento. Abraão não tinha uma Bíblia para ir consultar naquele momento. Era o que ele ouvia e pronto. Era o que ele ouvia e pronto. Ele ouviu que Deus tinha mandado ele matar o próprio filho. Pois ele leva o menino lá. Agora, veja, Deus não deixou que Abraão matasse o próprio filho, porque
Se Abraão estava na intenção de agradar a Deus, então Deus não vai deixar a pessoa cair em pecado. Deus não deixa essa pessoa cair em pecado. Se você está fazendo as coisas sempre para agradar a Deus, Deus não deixa. Ô, Torinho, mas qual que é a diferença? Eu quero que você explique, porque essa é a pergunta que está acontecendo aqui no chat. Uhum. Qual que é a diferença entre o bom segundo a nossa perspectiva e o bom segundo a perspectiva de Deus? Porque Paulo vai dizer, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Quais são as pessoas que são verdadeiramente confiáveis? Porque eu entendo que... Bom, explica você, que eu não vou explicar, não. Vai, explica. Não, olha, é o seguinte... O que é bom e o que... Porque tem dois bons. Qual é o bom e qual é o bom? O que é bom e o que é bom? Olha, a questão é o seguinte. Nós temos atualmente, né? Porque esses textos que eu citei são quase todos do Antigo Testamento. Em uma fase em que, por exemplo, Jó é um dos patriarcas, né? Ele viveu antes de Abraão, provavelmente. Jó. Então não tinha Bíblia para Jó, né? Não existia Bíblia para Jó. Era o que ele ouvia mesmo ali. O pessoal naquele tempo era ligação direta, né? Mas hoje nós temos um manual que amarra qual é a vontade revelada de Deus. A vontade revelada de Deus, ela estabelece um padrão daquilo que é bom. Aquilo que é bom para nós. Então, aquela pessoa que ela age segundo a Escritura, ela, em princípio, né, se ela não for uma pessoa fingida, porque ela já vai estar, né? Eu estou falando do nosso julgamento, né? Porque muitas vezes a gente não descobre, a gente não sabe que a pessoa é uma pessoa fingida. Mas, em princípio, todas as pessoas são inocentes até se tornarem culpadas, né? Até se mostrarem culpadas. É essa a Escritura, eu estou com a Bíblia aqui, por isso que eu estou apontando para ela. É a Escritura que nos mostra o que é uma pessoa boa e o que é uma pessoa má. Tem que se julgar por aquele padrão ali. Por quê? Existem muitas pessoas que fazem o mal porque desconhecem que aquilo é o mal. Acontece. O homem ímpio nem sempre ele está fazendo o mal porque ele quer o mal. Às vezes, por exemplo, uma pessoa, uma garota, que ela vai para uma festa e fica com 2, 3, ela faz aquele dali porque ela gosta, mas ela, às vezes ela não pensa que dele é um pecado. Ela tá uma pessoa que acredita em Deus, né? Mas ela é uma pessoa ignorante. Ela não faz aquilo ali pensando assim, eita, rapaz, hoje eu vou pecar contra Deus mesmo. Não, ela faz parte da vida natural dela, né? Alguém que não vai à igreja de jeito nenhum, alguém que, ou seja, tem uma série de atividades. E no carnaval, na festa de carnaval, então uma série de atividades que as pessoas fazem, só negar um imposto, né? Ou seja, existe uma infinidade de coisas que as pessoas fazem, as pessoas que não são crentes, que elas não fazem isso porque elas são más mesmo, más. Elas fazem porque acham que é uma coisa natural, uma coisa normal, né? Aquela velha coisa, né? Eu não mato, não roubo, não estupro, não estou fazendo mal para ninguém, então sou uma pessoa boa. Então a pessoa muitas vezes faz coisas erradas, mas na ignorância. Mas pelo padrão bíblico, você tem que, à primeira vista, se você vê alguém fazendo isso aí, você tem que julgá-la como má. É pelo padrão bíblico. Se a pessoa já se mostra fazendo coisa errada, você demora um tempo até conhecer essa pessoa para julgar e falar assim, essa pessoa não está fazendo isso por maldade. Ela está pecando. Mas ela não está fazendo isso por maldade. É uma obra imperfeita, que nós chamamos de obras modalmente más, né? Nós chamamos assim, obras modalmente más. O que é uma obra modalmente má? É uma obra daquela pessoa que faz o mal, mas ela pensa que está fazendo bem. Ela não é uma obra intrinsecamente má, ou seja, não é aquela pessoa que é má, está fazendo a maldade e ela quer estar fazendo a maldade. Deixa eu dar um exemplo aqui, Torinho. Então,
essa pessoa que faz coisas modalmente mais é como a cristã feminista, que acha que precisa do feminismo para defender a mulher, quando na verdade ela não entendeu, foi o evangelho. Então, é a minha vontade de fazer o bem sem o prumo da escritura. Porque o que define o que é bom? Deus. Deus é que diz o que é bom. Por isso, quando nós estamos no jardim, Deus olha para nós e fala assim, olha, o que é bom é tudo. A árvore da vida que vai te manter eterno aqui comigo, todos os alimentos, frutos e flores e plantas e animais que eu criei para você, isso tudo é o que eu estou chamando de bom. Mas, se você quiser julgar pela sua própria cabeça, tem aqui a árvore do julgamento do bem e do mal, que é o momento em que você vai começar a definir por si mesmo o que é bom e o que é ruim. E isso vai te afastar de mim, e isso vai te gerar uma confusão, é isso que vai te levar para o pecado. Você escolhe. Então, quando nós, lá no jardim, decidimos comer da árvore do julgamento do bem e do mal, nós estamos dizendo para Deus que a partir dali nós vamos decidir o que é bom e o que não é para nós, e não mais Deus. Então, quando a gente vê, por exemplo, tem religiões que fazem muitas coisas boas. Por exemplo, o espiritismo tem como princípio básico boas obras. Por que o espírita não é bom sob a perspectiva de Deus? Porque quando ele faz aquilo, ele não está dando glória a quem é devido. Exatamente. Ele está dando glória a si mesmo. Então, o espírita, ele vai levar... E assim, gente, estou usando uma religião, mas todas que não têm Jesus como centro são a mesma coisa. Então, aquele cara que não tem Cristo como centro, que não é rendido aos pés da cruz, que não foi nascido de novo por Deus, todo e qualquer bem que ele fizer vai ser ou para sanar uma necessidade dele mesmo de fazer o bem para alguém, ou para sanar o seu ego, ou para dizer para alguém que fez, não é? Tudo tem a ver com ele. Tudo tem a ver com o que ele está fazendo para as pessoas. Não com o Deus a quem ele serve fazendo para as pessoas. Porque quando o crente, quando o novo nascido faz o bem, o que ele está querendo fazer não é efetivamente... Por exemplo, quando um cristão vai levar uma marmita para um morador de rua, ele não está querendo só alimentar a barriga daquele homem. Ele está usando um meio para alcançar um fim maior, que é glorificar Deus, que é pregar o evangelho, que é salvar aquela pessoa pela pregação da verdade. E isso é ser bom diante de Deus. É ter um ato de caridade que tem por finalidade glorificar a Deus e não a si mesmo. Então, essa é a diferença entre o bom sob a perspectiva humana, né? E o que é o bom sob a perspectiva humana? É o bonzinho, né? É o que faz tudo para todo mundo, não é? Não mal para ninguém, né? É aquele cara, o bonzinho sob a perspectiva humana, inclusive é taxado de trouxa por nós, não é? Porque é o que faz tudo para todo mundo. Às vezes o cara tá doente, tá com depressão e nós usufruindo daquilo, porque tadinho, ele é bom. Só que o bom, segundo a perspectiva de Deus, inclusive é costurar um chicote para defender a honra de Deus. Não é o bonzinho trouxa que não se defende, que não fala nada, que ajuda todo mundo e se estrepa porque ajudou todo mundo, entende? Muitas vezes a bondade, sob a perspectiva de Deus, é chutar as barracas dos mercadores. Então, existe essa diferença. O bom, segundo o mundo, é aquele que está focado no mundo, nas coisas terrenas, no privilégio que vai ter, né? Na vantagem que vai alcançar, na imagem de piedade que vai construir. O bom, segundo Deus, é aquele que não está nem aí para sua própria reputação, ele não está nem aí se ele vai ser taxado de louco, ele não está nem aí se as pessoas vão ficar bravas com ele porque ele está apontando o pecado. Ele é aquele que vai lá e busca, acima de tudo, a eternidade, a glória de Deus, o nome do Senhor Jesus sendo enaltecido, seja na sua dor, seja no seu sofrimento, seja
você sendo levado para uma cama de hospital, porque o bonzinho segundo o mundo, quando é levado para uma cama de hospital, ele questiona Deus, ele diz, Senhor, mas eu fiz tanto por ti, eu trabalhei tanto em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz e aconteci por você, e agora eu estou aqui? Enquanto o bom segundo Deus vai dizer, Senhor, que seja glorificado o teu nome na minha vida, eu tendo saúde ou eu não tendo, eu tendo comida ou eu não tendo, se me doa ou se não me doa, que o teu nome seja louvado. Então, essa é a diferença de bondade segundo Deus e bondade segundo o mundo. Certo? É isso mesmo? É isso mesmo. Tem um poeta pagão que diz o seguinte: o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Ou seja, a maioria das pessoas, elas ajudam por egoísmo. Porque ela, ajudando, ela satisfaz a si própria. Agora ela retirou um sentimento de culpa, agora ela se sente uma pessoa melhor, porque ela ajudou, né? E até mesmo diante das outras pessoas ela fica melhor vista. Então, no auge do egoísmo, o auge do egoísmo é querer ajudar. E às vezes ajudamos também outras pessoas com o fim de que aquelas pessoas nos retribuam depois, né? Ou para criar um network de grupo de pessoas que vão ser vão ser divulgadoras do seu trabalho, são pessoas que vão fazer parte ali de uma alicerce ali de um trabalho que você faz, né? Então, veja, existem diversos motivos, né? E ainda tem um detalhe a mais dentro do calvinismo, né? Que é uma coisa que nós entramos em desacordo com os católicos romanos. Os católicos romanos, eles acreditam que existe obra totalmente boa. Então, alguém que é santo e faz o bem, essa obra é totalmente boa. Totalmente boa. Para o calvinista, não. Para o calvinista, mesmo aquela obra a obra boa feita pelo santo, ela ainda tem uma pequena contaminação com o pecado. Ou seja, o homem ele não pode se gloriar, mesmo o homem santo, quando faz o bem, ele não pode se gloriar da obra boa que ele fez, porque aquela obra boa, ela ainda só é aceita por Deus como boa pela misericórdia. Porque uma obra perfeita exigiria uma fé perfeita. Algo que ninguém tem nessa terra. A Escritura fala, tudo aquilo que não provém de fé... A Camila está fazendo uma pergunta excelente que responde isso daí. Ela falou assim, ó, então nesse sentido é correto entender que a pessoa que não pode ser corrompida para inclinar-se ao mal é aqueles que não nasceram, aqueles que nasceram de novo? É correto entender que a pessoa que não pode ser corrompida para inclinar-se ao mal é aqueles que nasceram de novo. Exato, aqueles que nasceram de novo, aqueles que não nasceram de novo, nem inclinação para o bem, segundo Deus, eles têm. Né? Essa inclinação que eles têm, aliás, na inclinação, nasceu de novo, aquele que não nasceu de novo, aquele homem mau, né? Deus, por vezes, concede a esses homens graças para frear essa maldade. Porque senão o mundo se tornaria um lugar inabitável. A verdade é que nós já teríamos se destruído faz tempo. Né? Se alguém assistiu aqui Senhor dos Anéis, quem já tiver assistido aí, acho que a maioria já assistiu Senhor dos Anéis. Sabe aqueles orcs? Meu Deus, vocês estão vendo? Gente, vocês estão vendo de onde eu tiro as minhas referências todas? Eu uso muito Senhor dos Anéis, Harry Potter. Eu amo usar essas referências. Gente, eu não sou maluca sozinha, não. Torinho também. Aí tem aqueles orcs lá, os bichos já nascem horrorosos. Não é que ninguém, não, ele já nasceu horroroso. Ele já nasce com aquela cara horrorosa dele. Ele já nasce mal, ele já nasce querendo matar todo mundo. Se não tiver um líder ali chibateando eles mesmos se matam, eles mesmos se comem. Né? Então, veja, ali aqueles orcs é o ser humano sem a graça de Deus, totalmente ausente da graça de Deus. Então, Deus ele tem que colocar uma graça
pelo menos para frear essa maldade extrema que o ser humano tem, né? Ô, Torinho, eu usei inclusive os orques esses dias para explicar para as meninas por que que Deus, quando mandava invadir uma comunidade, um povoado, ele mandava matar inclusive os animais. Porque se a gente for olhar os orques, os animais dos orques são exatamente como eles são. Porque o pecado humano é que influencia e corrompe a natureza, né? Então, quando a gente vê assim, por exemplo, sobre a homossexualidade, as pessoas argumentando que os animais também têm ações homossexuais. Claro, porque o pecado humano, o pecado que invadiu o mundo e a humanidade também influencia os animais, influencia toda a natureza. Por isso a natureza geme, ansiando a manifestação dos filhos de Deus. Então, os animais, eles reagem também à nossa natureza orquiana, né? Que nós somos orques mesmo, se a gente não tiver a graça de Deus, né? E o animal, coitado, o animal não tem moralidade, né? Não tem isso daí, né? Então, não adianta você querer comparar vamos comer cocô agora também, aqui tem um bocado de animal que come cocô, né? Daqui a pouco vai ter gente aí... daqui a pouco vai ter gente aí no meio da rua aí, cheirando a bunda do outro, porque cachorro faz isso. Então, não vejo esse negócio de comparar a gente com os outros animais. Há um certo ponto de contato, mas pelo amor de Deus, não vamos também extrapolar, porque nós somos diferentes. Quem não vê isso daí é doente, a pessoa que não vê um negócio desse, né? Nós somos, o ser humano, ele é uma espécie especialíssima. Ele é diferente dos outros animais. Embora ele seja também um animal, mas ele é um animal de uma espécie que só ele tem. Né? Nós tratamos isso na escola bíblica. Eu tenho uma escola bíblica com as meninas, né? E a gente está estudando Gênesis 1 e 2. A gente acabou agora de estudar Gênesis 1 e 2. E fica claro em Gênesis 1 que nós somos feitos a espécie de Deus. Então, Deus fala assim, que as árvores se multipliquem conforme a sua espécie, que os animais se multipliquem conforme a sua espécie. Na hora de criar o homem, Deus para e fala, vamos fazer agora o homem conforme a nossa espécie, nossa imagem e semelhança. Então, é isso que nos diferencia total e absolutamente dos animais. Agora, Torinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala, pode falar. Não, quer dizer que você tem, por exemplo, diversos tipos de caninos. Você tem diversos tipos... Ao mesmo tempo, o canino, você vai ter o lobo, você vai ter o chacal, você tem o cão doméstico, né? Felino, você tem vários tipos de felinos. Você vai ter o leão, o tigre, o gato doméstico e por aí vai. E quantos tipos de humanos você tem? Você não tem tipos de humano. Humano é humano. E nós somos uma espécie especialíssima. De nós, só tem nós. De humano, só tem nós. Não tem mais nada. Não tem tipos de humanos. Não existe isso, né? Talvez no passado tinha esse negócio do homem neandertal, por exemplo, mas hoje já se sabe que o homem neandertal, ele era um homem igual a nós. Ele não era uma espécie diferente. Isso aí foi uma classificação do passado, né? Ultrapassada. Alguns cientistas, inclusive, vão acreditar que o neandertal, ele surgiu depois do dilúvio, não antes. Ele vem como uma resposta a essa nova criação ali, né? Porque o dilúvio é como um restart de Deus. E alguns cientistas creem que o Neandertal ele veio depois, como aqueles que se separaram e foram viver distantes ali. Enfim, mas não importa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Torinho. Então, como que eu entendo a maldade que nós salvos cometemos? Como que eu entendo isso? Se eu sou nascida de novo, como que eu posso entender essa maldade que eu ainda cometo, já que agora eu tenho uma inclinação que pode ir para o bem, né? Segundo a perspectiva de Deus, e eu tenho essa capacitação pelo Espírito Santo? No meu ver, eu vejo isso como a mesma coisa que nós vemos em Jesus pela sua união hipostática, por exemplo. Só para a gente ter um referencial aí. Você tem Cristo, que é uma pessoa com duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina. A natureza humana de Jesus Cristo sofre, ela aprende, ela dorme, tem necessidades fisiológicas, morre. Mas a natureza divina de Cristo, ela opera milagres, né? Ela transfigura, atravessa a parede, faz de tudo.
né? No entanto, tanto um como o outro é a pessoa completa de Cristo que faz. Então, quando Cristo dorme, não é só a parte humana dele que dorme, mas ele faz aquilo devido à sua natureza humana. Mas quando ele dorme, ele inteiro dorme. Eu posso dizer, Deus está dormindo. Embora o verbo não esteja dormindo. Mas eu posso dizer, Deus está dormindo. Mas ele faz aquilo devido à sua natureza humana. Quando Deus conhece o coração dos homens, quando Cristo conhece o coração dos homens, ele conhece porque ele é o verbo. Mas a mente humana dele também conhece. Sabe? Então, assim, para nós quando nos tornamos cristãos, quando Deus transforma nosso coração, fica ali um remanescente da maldade anterior, que precisa ir sendo trabalhada dia após dia, que Deus vai transformando ainda durante o processo de santificação. Toda vez que eu peco devido a essa natureza remanescente. Embora eu inteiro peque. Ninguém vai dizer, olha, tá vendo? Só a parte mal do tourinho tá pecando. A parte regenerada dele não está, não. Eu inteiro estarei pecando. Assim como Cristo, quando dormia, Deus também estava dormindo. Ou seja, a pessoa inteira de Cristo estava dormindo. Eu, quando peco, a minha pessoa inteira peca. E qual é o diferencial agora do novo nascido e do não regenerado? É que o novo nascido, o crente, ele nunca mais pecará em paz. Nunca mais terá paz no pecado. Por quê? Uma vez que a pessoa inteira dele peca, a parte regenerada vai incomodá-lo. O Espírito Santo que habita dentro dele agora vai incomodá-lo com relação a isso. Essa é a grande diferença. O pecador não cristão, ele peca sem nenhum tipo de remorso. Ele gosta daquilo. O não nascido, o nascido de novo, ele não tem mais prazer no pecado, embora ele possa pecar. Embora ele possa pecar, ele não tem prazer, ele não tem uma entrega para o pecado. Ele sempre peca com aquela coisa na cabeça. Rapaz, isso aqui está errado. Não deveria estar fazendo isso. Isso não devia estar acontecendo. Embora a tentação ali, ele se deixe levar pela tentação, entendeu? E ele tenha pequenos degustos da vida anterior, né, de não nascido, ainda assim ele não consegue mais aproveitar totalmente aquele momento. Essa aí é a grande diferença entre o pecado do nascido de novo e o pecado do não nascido de novo. Certo. Aí, Torinho, para a gente começar a encerrar esse nosso tempo, porque eu sei que essa resposta vai demorar, então já estou encerrando agora. Como que, voltando para o tema do problema do mal, como que o calvinismo entende e explica a liberdade do homem para pecar, sendo que Deus conhece, decreta, predestina, é presciente, né? Como que a gente entende a liberdade humana diante disso? Então quer dizer que se eu não sou nascida de novo, eu não sou livre? Ou eu nasci de novo e eu passo a ser livre? Existe liberdade humana dentro do escopo da teologia a partir da perspectiva calvinista? Explica para nós isso aí. Sim, existe sim, nós cremos em liberdade. O que nós não cremos é em uma liberdade de independência. Ou seja, que o homem é livre para agir independentemente de Deus. Ele não é livre para agir nem independentemente de Deus, ele não é livre para agir independente da sua própria natureza,
Porque você não tem como separar a vontade dos outros aspectos psicológicos inerentes do homem, né? Ou seja, do lugar onde ele se formou, se ele é uma pessoa má, porque a maldade em si não é a vontade má é fruto da maldade que a pessoa tem. Ou seja, uma pessoa má, foi criada má, né? Então você não tem como separar a vontade do homem em si, como se fossem duas entidades diferentes. Tá? Então a vontade do homem não independe nem da natureza dele, e nem independe de Deus. E além disso, né, ainda tem aquilo que é aquelas ela é dependente também de circunstâncias, né? Porque, por exemplo, eu não posso decidir agora nesse momento estar aí na sua casa. Não tem como, né? Não consigo, não tem teletransporte, né? Não é o Goku, né? Vai cair lá em outro lugar, não tem como, ou seja, eu sou livre até para desejar isso daí, mas eu não sou livre para fazer, né? Não tem como fazer. Ou seja, então a vontade do homem, ela é limitada por uma série de coisas. Agora, aquilo que ele consegue fazer, ele faz livremente. Porque ele quer fazer, ou seja, aquilo que o homem quer fazer e ele faz, isso é um ato livre, mesmo que não seja independente. E nós temos esse costume de achar que liberdade é independência. Não é. Liberdade não é independência. Tem um outro poeta pagão, esse aqui tu vai lembrar, que é do teu tempo. Tem um outro poeta pagão que diz o seguinte... Me chamou de velha sem querer aqui, me chamou um pouquinho de velha sem querer aqui. Eu senti uma alfinetada. Eu senti. É do meu tempo também, rapaz. Mas tu é velho mesmo. Eu não sou uma jovem senhorita. Ai, senhor, acabou o respeito. Aí, mas o poeta pagão diz o seguinte: disciplina é liberdade. Né? Um poeta pagão que diz disciplina é liberdade. Né? Ou seja, para que Renato você seja... Russo? Renato Russo, né? Claro, eu sou velha, eu vou saber. Tanto que Paulo vai dizer o tempo inteiro que ele é escravo de Cristo e por isso ele é livre. Exatamente. Fazer as coisas ser livre, existem dentro desse contexto cristão, ser livre é agir dentro da vontade de Deus. Isso é ser livre. Porque você agora está fazendo aquilo que foi criado para fazer. Que foi criado para fazer. É igual uma cadeira. Você pegar uma cadeira e está usando ela para subir em cima da cadeira e ficar em pé para fazer, você está dando uma outra utilidade para a cadeira. Que a cadeira é mesmo para se sentar. Então a cadeira, ela é cadeira de verdade quando você senta na cadeira. Quando você faz o uso correto dela. Ser humano, ele age corretamente naquilo que é próprio dele mesmo, quando ele faz a vontade de Deus. Ali é o ápice da liberdade dele. E a cadeira, se tivesse sentimentos, só seria verdadeiramente feliz com alguém sentado nela. Exatamente, com alguém sentado nela. Justamente. Agora, o homem mau, veja bem, o homem mau, não nascido, ele tem uma natureza má. A natureza má. Então, quais são os desejos dele? Ele deseja também fazer o mal. Então, embora ele não seja livre nessa perspectiva cristã, ele é um escravo do pecado. Quando ele peca, ele faz porque quer pecar. Ele não faz coagido por ninguém fora dele. Ele faz coagido pelo pecado que está nele mesmo. E aí ele faz isso ele não faz o bem não por uma impotência absoluta da sua parte. Um homem que peca, digamos, um homem que mata, ele poderia não matar. Ele não foi forçado a isso. Ele poderia decidir não matar. A questão é... Ele tem prazer em matar. Exatamente.
Ele quer matar. Ora, o homem mau, ele vai desejar fazer o mal, gente. Não adianta ser bobo pensando que o homem mau vai querer fazer o bem. Não, quem faz o bem são pessoas boas. A pessoa má, ela faz as coisas más mesmo. Então, aquela pessoa má, ela tem a possibilidade de fazer o bem? Tem, mas ela não quer. Essa é a questão. Não é uma questão do poder da pessoa, é uma questão do querer. O poder todo mundo tem para fazer o bem e o mal. A todas as pessoas está disposta, está colocada essa questão. Olha, aqui está o bem, aqui está o mal. Segue o bem que eu te dou a vida. Segue o mal e tu vai ser amaldiçoado. A todos nós está colocado isso daí. A questão é, quem é que quer fazer o bem? São aquelas pessoas que Deus coloca uma graça para fazer o bem. Quem é que quer fazer o mal? São aquelas pessoas que Deus não colocou graça nenhuma sobre elas. Mas aquelas pessoas, elas não perderam o poder. Elas perderam o querer. Mas aí, como é que eu faço então, Tori? Agora eu vou te dar um nó aqui para você me ajudar. Uhum. Como que eu faço então para entender que Deus é justo? Veja, olha que pergunta boa que você me deu a oportunidade de fazer. Obrigada, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Como então que Deus é justo se eu não tenho o querer de fazer o bem? Se eu só tenho esse querer se Deus me dá, e se Deus não me dá, eu não posso. Aí que tá. O querer não é poder. Quando você decide fazer o mal, você fez uma escolha. E você rejeitou o bem. Veja, você não é só uma questão de ter só o mal ali, ele viu o bem, ele entendeu o que é o bem, mas ele rejeitou o bem. Um bandido, quando ele mata, se você perguntar para ele, tu acha que é certo isso que está fazendo? Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não. Ele sabe que não é certo. Mesmo assim, isso não impede ele de fazer. Ele, pelo contrário, ele vai se gloriar perto dos outros. Mas ele só tem essa consciência de que não é certo o que ele está fazendo por causa da graça comum, que é a moralidade de Deus, o senso de divindade que nasce em todos nós. Que também é graça. Agora, como todo homem nasce mal e indesculpável, aquelas pessoas que recebem uma graça, um querer de Deus, veja bem, o poder já tem, mas que esse poder seja inclinado a fazer o bem é uma graça, é imerecido. E é isso aí que onde reside o fato de Deus não ser injusto, porque Deus não retira daquela pessoa nada. Aquela pessoa ela já está daquele jeito. Deus não lhe retirou, Deus não subtraiu bem algum daquela pessoa. Aquela pessoa está na situação que está desde nascença. Então você não pode, Deus não chegou na casa de ninguém e subtraiu os bens daquela pessoa. Pelo contrário, algumas pessoas Deus imerecidamente, Deus deu uma graça àquela pessoa, e aquela pessoa ela vai ter um novo discernimento. Eu gosto de explicar isso aí da seguinte forma. A Escritura diz o seguinte: riquezas e saúde vêm de Deus. É um versículo bíblico. Lá em Crônicas, Primeiras Crônicas. Não lembro nem exatamente onde é que é, mas coloca no Google aí, que é só o que tem. Você coloca assim, riquezas e saúde vêm de Deus, aparece toda hora. Todo lugar aparece. Honra vem de Deus. Agora pergunto, não tem pessoas que nascem doentes? Tem pessoas que nascem pobres? Eu mesmo nasci pobre, né? Eu queria muito ter nascido na casa do Bill Gates, mas não deu. Deus me colocou na casa da Dona Francisca, fui morar lá. Tem até um meme disso daí, né? Um meninozinho com a cara zangada assim, né? Aí ele diz assim, eu pensando que nasci nos Estados Unidos. Aí quando eu nasci onde? Belfort Roxo. Ou seja, se lascou, negão. Tu nasceu num lugar pobre, entendeu? Tem gente que vai nascer lá na Suíça, pô, vai
viver bem, é assim mesmo. Mas você não pode, assim, ninguém anda dizendo assim, nossa, mas Deus é tão injusto, porque eu nasci no Piauí, eu queria ter nascido em São Paulo. Nossa, mas Deus é tão injusto que eu nasci nessa família aqui, né? Então, riquezas, você vê que existem pessoas que têm mais riquezas, pessoas que têm menos riquezas. Tem pessoas que têm mais saúde, pessoas que têm menos saúde. No mundo do atletismo, por exemplo, tem pessoas que têm mais aptidão, pessoas que têm menos aptidão. Então, as pessoas são feitas diferentes porque elas recebem graças diferentes. Então, se para as coisas naturais, nós recebemos graças diferentes, por que não para as coisas espirituais? Por que determinadas pessoas têm, sim, uma maior aptidão para as coisas espirituais? Elas entendem melhor a escritura. Ela tem uma abertura maior. Tem aquela pessoa que passa a vida inteira dentro da igreja e vai entrar no céu fedendo a enxofre, meu amigo. Nas últimas. A pessoa nasceu, se criou, morreu dentro da igreja. A vida inteira, mas a pessoa não mudou chongas. Parece um menino que acabou de se converter. A pessoa encrenqueira, implica com os outros, invejosa, acha que a igreja é dela, que a igreja estaria muito melhor sem ela, mas está ali porque é a misericórdia, meu amigo, vai entrar no céu fedendo a enxofre. Ou seja, a pessoa está ali por uma graça de Deus, mas ela não tem aptidão nenhuma para as coisas espirituais. Ela não tem aptidão nenhuma para se conhecer, uma aptidão que até o Howard Gardner, né, aquele psicólogo norte-americano, chama de inteligência existencial. Né? A pessoa não tem nenhum tipo de inteligência existencial, não tem nenhum tipo de inteligência, não é dada à reflexão, ao entendimento das coisas que estão para além dela. Né? Então, você vê que, para as coisas espirituais, Deus também faz discernimento entre pessoas. Olha, veja, existem homens ímpios que são mais inteligentes do que eu. E existem homens ímpios que são mais ricos. Olha, só o que tem. Tem mais dinheiro. Homens ímpios que têm mais saúde. Ou seja, a quantidade de benesses que essas pessoas têm que eu não tenho. Né? Então, será que é injusto mesmo, de fato, eu ter sido eleito e eles não, sendo que eles receberam tantas bênçãos a mais do que eu? Eu recebi uma só. Uma bênção a mais, que foi uma aptidão para as coisas espirituais. Aí agora, não, é injusto, porque eu recebi 50 bênçãos. Tu recebeu uma. Não é? Embora a longo prazo seja uma coisa que seja muito melhor, mas imediatamente aqui você vê que em quantidade eles receberam muito mais. Né? E a Escritura fala de pessoas ímpias que são abençoadas. O maior exemplo disso é quem? É Caim. Caim, a Escritura fala que ele era um homem mau. Deus não rejeitou a bênção a oferta de Caim, não era porque Caim ofereceu fruta, não tem nada a ver. Porque Caim era mau. Ele quis oferecer para Deus uma obra má. Uma obra toda manchada de pecado. Então, Deus não aceitou. E Caim se endureceu mais ainda, teve uma advertência da parte de Deus, você tem que fazer isso. Caim não quero fazer isso, não quero fazer isso aqui. Todas as atitudes de Caim mostram que ele era mau. Mas aí depois, quando ele mata Abel, o que Deus faz com ele? Rapaz, é o seguinte, vou colocar aqui uma marquinha na sua testa aqui, que essa marca não vai deixar os homens lhe matarem. Olha só que bênção da parte de Deus para Caim. Você vai viver aí, ó. Quantas e quantas pessoas, né, na situação dele... E ele prosperou, ele criou cidades, ele foi um grande, né, guerreiro, exatamente. Ele tinha ferro. Por conta dessa bendita marquinha. Entendeu? Então ele recebeu muitas bênçãos, mesmo ele sendo reprovado. Recebeu muitas bênçãos. Uma bênção, veja bem, uma bênção que o irmãozinho dele lá não recebeu. Abel é o símbolo do homem eleito, mas morreu cedo, viveu pouco, foi assassinado pelo próprio irmão. Então, se você ver a vida dos homens eleitos de Deus, muitos homens eleitos de Deus viveram vidas miseráveis.
Mas isso por quê? Para mostrar que nós não somos feitos para estar aqui. Os eleitos de Deus são feitos para estar na eternidade com Deus. Se eu prospero aqui sendo eleita de Deus, não que a prosperidade seja ruim, gente. A gente tem que sim buscar essa prosperidade com honestidade, com singeleza. Mas ser filho de Deus no mundo caído é ser rejeitado. Não tem como. Vai dar tudo errado sempre e a gente vai ter que continuar persistindo. Agora, A questão é que a gente não pode encarar as coisas terrenas como se elas fossem mais, né? Fossem ruins, más, ruins. Não. Que a escritura é clara ao dizer que a riqueza é uma benção. Agora, se você usou a riqueza para o mal, aí é outros 500, aí a culpa foi sua, né? Mas a riqueza, ela é uma coisa boa. A riqueza é melhor ter o que comer do que não ter o que comer, pô. Sim. É melhor. E a escritura fala que é bênção. Inclusive fala que o filho do justo pode até passar necessidade, mas não passa fome. Não sei por quê. Porque Deus sustenta. É uma bênção. É uma bênção. A saúde é bênção. Viver longos anos é bênção. Veja, Deus deu 15 anos a mais para Ezequias. A escritura fala, não, o homem vive até 70, mas além disso é bênção. É bênção. Viver muito é bênção. Ter saúde é bênção. Por isso que a escritura, inclusive, fala, jovem, alegra-te no dia da tua mocidade. Por quê? Porque quando tu é jovem, tu tem saúde. Pô. É bom ter saúde. E a escritura encara mesmo as doenças, como espécies de maldição, porque é uma maldição. É uma maldição. Uma maldição que foi colocada lá no começo, com Adão. Se não fosse a maldição de Deus sobre Adão, ninguém tinha doença hoje. Deus poderia, veja bem, Deus poderia inclusive ter, se ele quisesse, naquele momento ali para Adão, dizer assim, Adão, é o seguinte, ó, vamos fazer de conta que ninguém viu isso aqui, certo? Vamos tentar recomeçar aqui a coisa aqui, vamos ver se vamos te dar aqui uma segunda chance. Ele poderia, que ele é Deus, mas não, Deus decidiu castigar Adão justamente. E bem, Deus não foi injusto fazer isso não, foi justo, vou castigar, e ele jogou uma maldição sobre Adão. Não foi só uma questão assim, não. Se tu pulou, tu cai. Como se fosse uma consequência natural do pecado de Adão. Não. Deus foi positivo. Ele jogou uma maldição. É o seguinte, agora tu vai ficar doente, negão. Agora o negócio foi feito pro teu lado. Então, as doenças, elas são maldições, de fato. São maldições que afligem todo mundo. Homem bom, homem mau, regenerado. O que a gente não pode pensar é que o crente não terá mais doença. Que o fato de que toda doença é fruto de algum pecado pessoal meu, não. É isso que eu não posso pensar. Que se eu agir bem a vida inteira, eu serei rico. Que é o que a teologia da prosperidade pega, né? É isso aí que eu não posso pensar. Mas se eu tenho riqueza, é pela graça de Deus. Se eu tenho doença, é por causa do pecado de Adão. Você sabe que uma vez, quando eu fui conversar com um senhor sábio, um professor velho, o reverendo Weber Campos Pai, o velho. Maravilhoso. Não, ele é, para mim, cara, ele é assim, a nata. Ele é a nata da teologia brasileira. Eu conto no dedo, eu conto em 5 dedos. É o melhor. Muito bom ele. Ele é. Eu acho que ele é o melhor mesmo. E aí eu falei para ele, né, uma das primeiras questões que eu sentei de frente para ele, eu falei assim, professor, por que eu ensino 2, 3 entendem, 50 não? Por que a igreja ouve a mesma coisa que eu e a maioria não consegue compreender do jeito que eu consigo compreender? Porque isso me desespera, sabe, Torinho? Às vezes me desesperava, agora eu entendo um pouco melhor. E a resposta dele foi tão simples que eu fiquei constrangida. Ele falou assim, porque Deus dá mais a uns do que dá a outros. Normal. Ponto. Normal. Qual é a parábola dos talentos diz, né? Deus deu 10 para um, deu 50 para outro. Aí para um ele chegou lá e deu um só, deu uma moedinha. Tá. Aí eu tenho, filho, o seu é esse daqui, seu talento é esse, só um. Aí todo mundo fez alguma coisa, né? Quando o trabalhador da vinha voltou,
Aquele que só tinha recebido um, ele achou, vou receber tão pouco. Não vou fazer nada não, vou enterrar aqui meu talentinho aqui e deixar ele guardado. Né? E aí, quando ele voltou, quando Deus voltou, no caso, o dono da vinha, não foi o fato do cara ter enterrado o dom aliás, não foi o fato de ele ter recebido um dom que trouxe problema para ele, mas o fato dele não ter feito nada. Né? Então, dentro da perspectiva cristã, isso aí foi uma inovação, né, com relação à filosofia grega, por exemplo, que também acreditava que Deus dava mais a uns do que a outros. Por isso que existiam os cidadãos, existiam os escravos, existia uma elite, né? Eles acreditavam que Deus realmente tinha os seus escolhidos, mas a diferença é que para Deus, o que importa é que você faça o melhor com aquilo que você tem. Nem que seja um titinho. Aquela pessoa que fez o melhor, é igual a viúva lá, a viúva tinha uma moedinha de nada, valia nada. Para o sacerdote, é muito melhor ele receber um dízimo milionário. É muito melhor. Mas às vezes o milionário está dando 1 milhão, mas ele tem 1 bilhão na conta. Não, ele está dando 1 milhão que ele roubou, ou 1 milhão que ele desviou, 1 milhão que ele tirou da boca de alguém. Até 1 milhão que é dele mesmo, mas 1 milhão de um cara que recebe 100 milhões por mês. Né? E a viúva não, a viúva deu ali 10 centavos, 5 centavos. Que era tudo que ela tinha. E isso é para o sacerdote, melhor receber 1 milhão. Ah, quero 5 centavos, 5 centavos vai melhorar em nada aqui a situação das coisas. Mas na perspectiva divina, e é por isso que o sacerdote não pode se desfazer de oferta nenhuma, mas na perspectiva divina, aquela mulher, com o pouquinho que ela tinha, ela fez também o melhor que ela podia fazer. E aí que está a grande questão. Mesmo que você não tenha grandes aptidões espirituais ou tenha muitos recursos, né? Na perspectiva de Deus, para Deus, o que importa é você fazer o melhor com o que você tem, mesmo que nas suas vistas não pareça muito. Então, você tem que honrar aquilo que Deus deu, mesmo que seja pouquinho. E aí, mas a grande questão existe sim pessoas que são mais abençoadas do que outras. Isso aí é notório, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é um mundo justo, saia desse, não tem como, meu amigo. Esse aqui não é. Esse aqui não é, tá na cara. Gente, olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Eu com 4 anos, que eu tomei consciência de gente, que eu percebi que eu era gente no mundo. As minhas primeiras memórias ali, eu estava no finalzinho dos 3 anos. Mas eu praticamente eu tenho das minhas memórias, as primeiras vezes que eu ia, as primeiras memórias que eu tenho de ir à escola, as primeiras memórias que eu tenho de ir à escola, eu já me lembro com problema de vista. Eu já lembro eu forçando a vista para poder enxergar o quadro. Eu já lembro a professora me tirando lá do fundo da sala e me colocando na frente. E aí, a primeira vez que eu fui oftalmologista, eu tinha 5 anos e já voltei de lá com óculos na cara. Aí me diz se um negócio desse é justo. Como tem gente que tem 50 anos, 60 anos e não tem problema de vista. Eu não, passei a vida inteira tendo que me esforçar duplamente para poder participar de esporte, porque você sem óculos é um lixo no esporte, para poder, aguentando a zoeira dos outros meninos, para poder estudar, que é complicado para quem usa óculos, o óculos suja, o óculos rala. Você tem uma dificuldade muito maior, ainda mais antigamente que a tecnologia era mais atrasada. Custa dinheiro para o pobre, custa dinheiro. Inclusive, meu primeiro óculos, eu ganhei o primeiro óculos, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu ganhei. O oftalmologista que me consultou me deu óculos. Né? Então, para você, ontem eu precisava não usar o óculos, tive que colocar a lente de contato, né? E eu já amanheci com o olho irritado. Quem não tem problema de vista não vai passar por esses problemas, né? Então, você pode perguntar, mas o que eu fiz, né? Já que as coisas são tão justas, por que todo mundo tem uma vista boa? O que eu fiz? Não é porque tu olhava demais a tela do celular. Que celular, meu irmão? Minha casa na televisão tinha. Eu, com 5 anos, já usava óculos. Eu nasci com um problema de vista. Eu nasci doente. Isso aqui não foi eu que fiz nada. A pessoa pensar, não, é porque o mundo não é justo.
Deus me deu, por exemplo, muitas aptidões físicas. Eu sou um cara grande, eu tenho muita força. Mas minha visão é um lixo. Não conte comigo para ter enxergar nada, não, meu filho. Alguém vai ter que dizer, é ali, ó, eu vou, bora, vamos lá. Né? Então, veja bem, agora tem outros amigos meus que fazem dieta para engordar. Que treinam o dia inteiro na academia do quartel e não aumentam uma grama. Não tem aptidão, pai. Para ser grande, meu filho. Você não vai ter força, não. Vamos tentar usar você aqui na agilidade, aqui, para correr, fazer alguma coisa, que o Torino não corre muito, não, porque ele já é grande demais. Vamos deixar ele para carregar peso, burro de carga. Então, assim, amiga, a utilidade que você tem ali, né, do meio. Então, você tem que fazer o melhor com o que você tem. O que eu tenho de melhor é força, eu tenho muita força. Então, eu vou carregar peso. Aí tem aquele cara que ele é pequeno, ele é ágil. Mas não, mas você vai correr. Vamos precisar de alguém para chegar primeiro no lugar? Beleza, então vamos colocar esse cara aqui, ó. Vai, e corre. Isso é graça, porque é isso que faz o mundo girar. Isso é graça, cada um é multiforme. A pessoa pensa que é multiforme, todo mundo fosse aqueles igual. dons lá da igreja. Ela, não. Imagina se todo mundo fosse igual, na chatice, Então, quando você pensa dessa forma, você vai ver que ninguém no mundo é isento de graça. Ninguém no mundo está totalmente ausente da graça. E às vezes a pessoa pensa assim, porque a graça comum ela é de uma natureza diferente da graça salvífica. Não. Ela não é. A diferença é o que Deus quer com aquela graça. Mas a natureza é a mesma. De forma que ninguém é isento. A uns, Deus dá mais capacidade física, Deus dá uma boa família. Eu conheço ímpio, pagão, que viveu 60 anos com a mulher, pô, morreram junto. Casou jovem, casou com 13, 14 anos, pô. O pessoal naquele tempo era doido, casava com 14, 15 anos, não tava nem não, acabou que ia pra terra, arava, dava seu jeito, viveu 60 anos, 70 anos feliz com a mulher. Enquanto tem crente que não consegue isso. Entendeu? Então, assim, em termos de... E olha lá, pro povo pagão, pro povo do Antigo Testamento, isso era mais forte ainda, sabe por quê? Porque o povo do Antigo Testamento ele não acreditava numa vida pós-morte. Acreditava que morreu, acabou. Só lá no profeta Daniel é que é revelado que as pessoas vão ressuscitar no futuro. Até então, para Salomão, morreu, é tchau. Morreu, acabou. Então, imagina o que não era para essas pessoas pensar, olha, eu sou um homem, eu sirvo a Deus e aquele ímpio tem mais bênção do que eu. E essa pessoa se manter fiel ainda. Mesmo sabendo que depois da morte, acabava. O que não era para uma pessoa dessa? Então, as bênçãos materiais, elas são coisas muito importantes diante da perspectiva divina, porque a verdade é que você não merecia nem nascer. Não merecia nada. Tudo que você tem é porque Deus deu. Né? Agora, se todo mundo fosse igual, aí não ia ter esse sentimento de graça. Ora, se tu ama teu marido igual tu ama todos os outros homens, teu marido nunca ia se sentir especial. Se teu marido te amasse da mesma forma que ele ama todas as mulheres, igualmente todas as mulheres, você nunca ia se sentir especial. Você nunca ia ter essa noção de que, eu sou amada. E é por isso que nós podemos olhar para Deus e dizer, eu sou amado. Justamente por isso, porque eu olho ao meu redor e eu vejo que tem coisas que eu recebi que outras pessoas não receberam. Quando eu vejo, eu sou eleito, quando eu vejo tanta gente reprovada, eu me sinto amado, porque Deus me deu, olhou para mim especificamente, ele me deu algo especial. Ele me deu uma coisa que nem todo mundo tem. Então, a igualdade, na verdade, ela tira essa sensação do ser humano de proporções, de mais e de menos. Que chato seria um mundo todo mundo igual. Essa é a verdade. Que chato seria. Não tem como, isso é impossível, não é uma impossibilidade ontológica. As coisas são diferentes, elas nasceram diferentes. E aí, para encerrar aqui o que a gente estava falando,
É por isso que Deus não é injusto. Porque se fosse por questão de igualdade e justiça, todo mundo deveria ir para onde? Para o inferno, né? E a gente já ter se acabado nesse mundo, porque não teria bênção nenhuma de Deus. Ora, se eu me divorcio... A gente ia nascer e ia ser comido pelos nossos pais, porque a nossa animalização seria sem a imagem de Deus, né? Se Deus tivesse retirado de nós sua imagem e semelhança, nós nos comeríamos. A sociedade ia acabar. Só existe um crescimento populacional porque Deus limita a nossa maldade. Né? Olha, Viviane, se seu marido chegasse hoje na sua casa, amarrado, vamos pegar o marido da pessoa, né? Vamos pegar o marido da pessoa. Mas se um homem ou uma mulher, qualquer um dos dois, chegar hoje... Se eu não tivesse Jesus, eu metia-lhe a faca. Eu já sei o que você vai dizer, eu já sei como eu ia reagir sem Cristo. Mas se ele chegasse assim, olha, rapaz, é o seguinte, não lhe quero mais. Acabou. Ah, não, isso não. Tchau. Na rota. Acabou. Juntou as coisinhas, do minha volta vou ver. Sumiu no terreno. Aí... 4, 5 anos depois, o indivíduo aparece lá. Sumiu, aparece lá com a maior cara de pau, dizendo que quer voltar. Essa pessoa abandonada, ela não tem obrigação moral nenhuma. Ela não tem obrigação moral nenhuma de aceitar de novo. Não tem. Obrigação moral nenhuma. Nem de aceitar. Nem de perdoar. Nem obrigação moral, nem preceitual. Nem preceitual, né? Aquela coisa assim, não, rapaz, eu não tenho obrigação moral, mas Deus manda fazer isso aqui, eu vou fazer, né? Deus diz que eu posso... Não, você não tem obrigação nenhuma. Se você aceitar ele de volta, meu amigo, vai ser pura graça, porque ele não merece de jeito nenhum. Vai ser pura graça. A mesma coisa somos nós abandonamos a Deus. Nós abandonamos a Deus. A Escritura fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós abandonamos a Deus. Então, assim, se nós, mesmo que nós tivéssemos forças por si próprio, não fosse fruto da graça, mesmo que a gente fosse pelagiano, né? E a gente decidisse voltar para Deus, Deus não tinha obrigação nenhuma de nos aceitar de volta. Nenhuma obrigação moral. E o pior é que vontade, a gente nem vontade a gente tem, naturalmente. É Deus que tem que gerar vontade em nós. Exatamente, nem vontade a gente tem. Aí Deus gera essa vontade um número infinito de pessoas. E as pessoas ainda acham que ele é injusto ainda, porque tem alguns que Deus simplesmente deixa aí. Olha a situação. Ou seja, Deus que é muito maior do que eu, porque quando a gente fala de um relacionamento de marido e mulher, a gente ainda coloca dois iguais. A gente coloca ainda dois iguais. Ou seja, quando aquele que abandonou volta, aquele que está em casa e não tem obrigação nenhuma de aceitar, você ainda está tratando de duas pessoas iguais que estão regidas pela mesma lei. E mesmo assim você vê que a pessoa não tem obrigação nenhuma de voltar. Agora imagina para Deus, que é muito maior do que nós. Aí, porque ele deixou alguns reprovados, algumas pessoas que o abandonaram, seguir o seu caminho, agora ele é injusto? Sendo que para tantos, ele ainda concedeu esse poder de se voltar para ele. Então, é essa a questão. Essas pessoas que são reprovadas, Deus nunca subtraiu nada deles. Essas pessoas, elas foram embora porque quiseram. Deus não tem obrigação moral nenhuma de receber essas pessoas de volta para ele. Porém, Deus é tão bom que aqueles que se voltam para ele, Deus nunca fecha as portas. Até mesmo porque é ele mesmo que está atraindo essas pessoas. Olha, nós somos tão maus, que o que Deus ama em nós é aquilo que nós temos do próprio Deus. Deus não ama nada em mim que é de mim mesmo. Deus ama em mim aquilo que ele mesmo já me deu. Então, Deus ama em mim a imagem que eu tenho dele. Deus ama em mim a boa obra que foi ele quem produziu. Deus ama em mim o carisma que foi ele que me deu. Ou seja, Deus, quando me ama
só me ama porque ama a si próprio, não porque ele me ama, porque ele ama, consegue amar algo fora dele. Tá entendendo? Então, é um negócio tão grande que quando você percebe isso daí, você vê, rapaz, olha, eu tô aqui, meu amigo, entregue mesmo. Porque de mim, eu nada posso fazer. E quando ele fala assim, nada, é nada mesmo. Meu Deus do céu! Torinho, eu te amo demais! Muito obrigada, Torinho, por ter estado aqui. É sempre bom te ouvir, meu querido. Que bênção! Que bênção! Meninas! Torinho, é o seguinte... Sempre aceite os meus convites, tá? Por favor, tá bom? É sempre muito bom ter você aqui. Rapaz, olha, é que nossas vidas são muito ocupadas. Todas as que a gente marca... Alguma coisa dá. Um parto, né? É um parto, mas sempre dá certo no final. Ô, Amém. Torinho... Tudo dá, tudo dá. Sempre dá. Sempre dá. Eu amo muito você, eu quero que isso fique claro. Amo sua mulher, eu amo a sua família, amo de verdade. Você foi um presente que Deus me deu em 2022. Te conhecer foi uma virada assim na minha cabeça. Tudo ficou muito mais claro, tudo ficou muito mais fundamentado quando eu te conheci. Então, assim, para mim é um prazer receber você, uma honra receber você aqui, porque você não tinha obrigação moral nenhuma de estar aqui. Mas, graciosamente, você cede o seu tempo de final de semana, que você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui comigo e com as meninas da minha comunidade. Então, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por estar com a gente, muito obrigada por tudo que você tem feito, pelos livros que você tem escrito e traduzido, que é muito importante também para nós, enquanto sociedade brasileira, né? Nós precisamos de teologia boa para a gente poder se deleitar nas pesquisas que a gente precisa fazer. Então, muito obrigada por tudo que você tem feito. Que Deus te abençoe grandiosamente mais. Eu sei que nada de bom que você faz vem de você, mas você é aquele que Deus tem usado para fazer. Então, muito obrigada mesmo pela sua amizade, pela sua parceria, pelos conselhos que já me deu e que também não tinha obrigação de dar. Então, muito mais do que um professor, você virou um amigo. Então, Deus te abençoe. A você, a Aninha, a criança que você tem, seu bebê. Que Deus abençoe sua vida e que você seja próspero aí no Amapá, o lugar onde você foi, tá? Muito, muito, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Amém. Eu só tenho a agradecer aí o convite, a confiança, né? E estou à disposição. Fala isso não, que a gente escraviza você. A gente escraviza. A gente agarra pelo pé e não solta mais de jeito nenhum. Bom, meninas, é o seguinte, essa live é uma live da Comunidade Reformadoras, então ela vai ficar no ar para você aqui no YouTube por 24 horas, depois ela sai e vai lá para a plataforma, só para quem está lá com a gente. Se você não faz parte da Comunidade Reformadoras, eu te convido a fazer. O link está na descrição desse vídeo. Acessa aí, entra no site, conhece o nosso trabalho. A gente tem, além dos discipulados semanais, a gente tem aulas extras como essa, em que eu trago professores competentes, só gente de primeira linha para ensinar vocês. E também a nossa escola bíblica de quinta-feira, que acontece toda quinta às 19 horas. Não perde, porque se você estiver perdendo, só você sai perdendo, porque a gente está aqui. Né, meninas? Muito obrigada pela audiência de vocês. Vocês marcaram presença hoje, como sempre, arrebentaram nesse chat, mandando pergunta, mandando questão. Fico feliz que vocês entenderam o que a gente ensinou hoje aqui, que não é fácil. Se vocês realmente entenderam, vocês são agraciados, porque não é fácil entender esses assuntos. São assuntos densos, técnicos, teóricos pra caramba, muitos termos difíceis. E eu fico muito feliz que o Torinho é um excelente professor. Então, muito obrigada, meninas. Eu amo muito vocês. A gente se vê aí no nosso próximo encontro. Essa semana, a Semana da Mulher, está cheia de programação. A gente vai colocar lá no Instagram da comunidade a programação da semana, que eu, nossa, agendei muita coisa para nós. A gente vai ter Ruth Salviano, a gente vai ter sorteio de livro da editora God Books, a gente vai ter um monte de coisa essa semana, então não perde, não. Segue lá, @SomosTodas
Reformadoras. Segue o Torinho também, @Francisco Torinho, é isso, Torinho? Francisco O Torinho. Tem um O bem no meio. Francisco O Torinho. Certo? Então, Francisco Torinho eu acho que já tinha na época, eu tive que colocar esse O no meio aí para poder diferenciar, para criar um perfil para mim. E o YouTube também. O YouTube do Torinho é maravilhoso. Tem vários debates lá que eu não assisto nenhum, porque eu fico muito nervosa, quase tenho taquicardia. Não suporto, Torinho, eu não aguento assistir debate, eu fico nervosa, meu coração quase sai pela goela, eu não dou conta, eu fico angustiada, porque eu queria estar lá. E eu sou treteira, então... Deus te abençoe, tá, meu irmão? Fica com Deus. E segunda-feira, mulheres, a gente inaugura na Comunidade Reformadoras a série Mulheres Iradas. Ao invés de a gente comemorar o mês da mulher, como todo mundo faz, enaltecendo como nós somos maravilhosas, eu vou passar um mês lembrando vocês quem vocês são. Iradas, manipuladoras e cruéis, para a gente poder terminar o mês de março aí sendo novas criaturas também no que diz respeito à ira que habita o nosso coração, porque o meu objetivo aqui é fazer com que você reforme o seu coração para reformar a sua vida, reformar a sua casa, reformar a sua comunidade, sua igreja, seu bairro, e quem sabe não saia daqui uma Billy Graham, não é mesmo? Torinho, eu tô torcendo por isso, eu quero formar uma mulher maluca que saia por aí enchendo o estádio, pregando evangelho. O que você acha, Amém. Torinho? É uma expectativa muito alta que eu tenho sobre as minhas meninas. Estou depositando muita expectativa nelas. Não, mas tem que ser isso aí mesmo. Tem que pensar alto mesmo, porque a gente só vai até onde a gente acha que vai. É verdade. A gente só vai até onde acha que vai. Quem pensar alto pode até não chegar onde disse que ia chegar, mas em algum lugar chega. Agora, pensar baixo, pronto, isso aí não é para lugar nenhum. Meu Deus do céu, é isso. Nós temos um Deus grande, então tem que pensar coisa grande mesmo. É verdade, é verdade. Eu preciso exercitar isso aí, eu penso muito pequeno. Só sobre as minhas meninas. Sobre as minhas meninas eu tenho altíssimas expectativas. Eu preciso aplicar isso na minha vida, que eu sou bem aqui, ó, bem razoável. Bom, muito obrigada, meninas. Deus abençoe vocês. Bom fim de semana para nós. Que tudo seja para a honra e glória de Cristo sempre. Sejamos verdadeiras cristãs por onde formos. Certo? Um beijo. Torinho, beijo. Beijo em Ana. Até. Tchau, tchau.